ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, ele viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Pedro era mole, hein? O outro correu mais que ele. Glória a Deus, esse outro discípulo era esperto, hein? Mas vamos ver aqui no que deu tudo isso, né? E chegou, pois, Simão Pedro... não, acho que eu pulei um versículo aqui. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam as Escrituras, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de brancos, estando onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre? E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Até aí, não vamos ler mais para frente aqui, até o 23. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Glória a Deus. Até aí, irmãos, para a gente meditar um pouco, ou bastante, sobre esse texto. Um texto que a gente lendo parece muito normal, porque já lemos muitas vezes, mas eu vejo esse texto como um texto que nos traz muito aprendizado. Muitas lições boas nós podemos tirar desse texto, dessa passagem, para as nossas vidas. Porque aqui
aqui nesse texto a gente vê, ao mesmo tempo, os discípulos se alegrando e crendo porque viu Jesus, mas também a gente vê uma certa dúvida, né? A gente não leu até mais para frente, mas mais para frente a gente vai ver um discípulo chamado Tomé, cheio de dúvida e querendo um monte de provas, né? Tocar aqui, tocar lá em Jesus para poder ter certeza de que era Jesus. Ele não acreditava e ele disse com as próprias palavras, só acreditaria se ele tocasse, se ele visse, se ele tocasse, se ele apalpasse, enfim. Mas eu não julgo Tomé por essa incredulidade dele, né? O próprio Jesus foi meio duro com Tomé, porque Jesus, quando se apresentou aqui nessa passagem, Tomé não estava. Mas quando ele ficou sabendo, ele fez todo esse relato de incredulidade, e Jesus, como sabe todas as coisas, se apresentou outra vez a esses discípulos, essa vez tal que Tomé estava no meio deles, e Jesus já se apresentou chamando Tomé para fazer a prova. Tomé, vem, toca, apalpa. Só faltou Jesus falar para ele, o que mais você quer fazer, Tomé? E Tomé, ao ver todas aquelas, a mão ao lado de Jesus, ele falou, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, né, o Filho de Deus. E aí Jesus fala para ele, Tomé, você acredita porque você está vendo, mas felizes são aqueles que não viram, mas que creram. Jesus fala para ele. Mas enfim, queridos, a gente vê aqui Jesus, ele sendo ressuscitado, e esse acontecimento, mesmo Jesus ele se apresentando a esses discípulos e falando para esses discípulos tudo que nós lemos aqui, que Jesus falou, eis que vos envio, né? E sobre vocês eu vou enviar a promessa do meu Pai, que é um Consolador. Mas mesmo Jesus falando tudo isso para eles parecem não, a palavra nos dá fontes verdadeiras para acreditar que eles não tinham uma convicção de que pudesse acreditar nas palavras de Jesus. Por que eu falo isso? Porque as atitudes deles, depois que Jesus se apartou deles, que subiu para o Pai, não foi atitude de pessoas que acreditaram naquilo que eles ouviram. Eu costumo dizer que a humanidade ela vive uma crise de relacionamento com Deus. Uma crise de relacionamento. E eu falo para mim mesmo que, no meu entendimento, que quando eu tenho uma crise de um relacionamento com pessoas, um ser humano como eu, a gente às vezes tem aquela dúvida de fica procurando quem é o culpado ou quem é o maior culpado, né, por estar vivendo aquela crise, né? Ou seja, uma crise de amizade, ou uma crise profissional, ou uma crise conjugal. A gente fica procurando um culpado, né? Ah, ele é culpado, ele fez isso, ele fez aquilo. E na verdade nós nunca chegamos a uma conclusão de quem errou mais. O fato é que existe uma crise de relacionamento e que às vezes leva esse relacionamento a ter um fim, às vezes, muitas vezes indesejado, porque quem tem um amigo como o pastor Edivan, que é meu amigo, não quer perder um amigo como o Edivan. Eu não quero perder o pastor Edivan como meu amigo, jamais.
E nenhum de vocês, como meus irmãos em Cristo, jamais imagino perder vocês. Quem vai tomar café comigo, não é verdade? Só ele vai tomar café comigo, irmãos. Vocês têm que tomar café comigo, irmãos. Ele sabe, eu adoro fazer um café, não é gostoso. Não é gostoso meu café não, mas eles suportam. Enfim, vocês estão convidados a tomar café comigo, tá bom? É só falar e eu vou ter o prazer de fazer o café. Mas enfim, eu não quero perder um amigo por uma simples crise de relacionamento. Mas nós temos que sabermos resolver as nossas crises para não perder pessoas queridas. Quantos casamentos não se acabam por uma crise de um relacionamento a qual os dois, em vez de procurar solução, eles ficam procurando culpado? Nós não devemos ficar procurando culpados, irmãos. Nós devemos de procurar solucionar. E eu vejo esses discípulos, após Jesus partir para o Pai, eles tendo uma crise de relacionamento com Deus, com o Pai, com Jesus. Porque eles parecem que não entenderam nada. E essa crise de relacionamento, queridos, eu entrei nesse fator crise de relacionamento, porque trazendo para a nossa vida com Deus, hoje o que a gente mais vê são pessoas tendo crises de relacionamento com Deus. E quando eu falo isso, eu pego desde o povo que não conhece a Deus, que é muito mais sério, mas isso é para nós. A palavra de Deus, ela é ministrada, ela é direcionada ao povo de Deus, a um povo que já conhece a Deus, que é o caso dos discípulos. Os discípulos conheciam Deus, os discípulos andou com Deus. Ou seja, Deus andou com os discípulos. Mas mesmo assim, esses homens tiveram um problema de relacionamento. Porque quando eu falo problema de relacionamento, eu acreditar no pastor Edivan como meu amigo e eu acreditar no que ele fala para mim. Eu tenho que saber que o tempo em que eu fico com o pastor Edivan, as conversas dele, as falas dele para mim não são falas por acaso ou que eu... Não, eu tenho que ouvir, guardar e saber que o pastor Edivan é um amigo que não joga a conversa fora. E assim foi o relacionamento de Jesus com aqueles discípulos. Jesus não jogava a conversa fora. Jesus, tudo que falava para aqueles homens, para aqueles discípulos, era para eles guardar, era para eles praticarem. Mas, na verdade, demorou um pouco para isso. E eu vejo hoje como nós temos esse problema, né, de às vezes ouvir, estamos aqui na casa do Senhor, ouvimos a palavra, né? Vou até usar o hoje como um exemplo. Nós estamos aqui, mas a partir do momento que nós põe os pés para fora da igreja, a primeira situação de dificuldade que vivemos, parece que nós esquecemos tudo que nós ouvimos Deus falar na igreja. Parece que eu não falo isso, queridos, apontando o dedo, porque eu também estou na condição de ser humano. Eu também estou nessa condição porque eu costumo dizer, irmãos, que o que sai de cima do altar não é o homem que está falando, é Deus, né? Então eu sou usado por Deus aqui nesse momento, mas também eu tenho que ser ouvinte. Eu sou ouvinte e essa palavra ela fala primeiramente comigo. E eu me enquadro no meio desses muitos que, ao saírem daqui, estou propício a ouvir uma notícia que a qual eu vou ter atitudes, ou mesmo que não seja uma atitude, mas reações dentro de mim, que me faz esquecer tudo que eu ouvi aqui nessa manhã, que Deus falou conosco nessa manhã. Por exemplo, nós lemos os discípulos. Jesus se apresentou para eles, eles estavam num ambiente fechado, era um quarto, podemos usar o termo um quarto. Eles estavam reunidos ali e a palavra diz que eles estavam reunidos ali, por quê? Porque estavam com medo. Com medo. Mas enquanto Jesus estava com eles, parecia que eles não tinham esse medo.
Porque Pedro, então, era o cara mais corajoso, né? Chegou um soldado lá perto de Jesus, ele já cortou a orelha do cara. Então, Pedro era muito corajoso. Então, quando eles estavam com Jesus, eles não tinham esse medo excessivo. Mas a partir do momento que eles não viram, os olhos deles não viram mais, os olhos deles físicos não viram mais Jesus ao lado deles, eles ficaram amedrontados, cheios de medo. No entanto, eu brinquei aqui com um discípulo que corria mais que Pedro, eu chamei Pedro de mole, brincando, né? Mas o que adiantou esse discípulo ser mais esperto que Pedro? Não adiantou nada, ele chegou lá, ficou com medo de entrar. Não foi isso que nós lemos? Ele não entrou. Aí Pedro chegou por último, tomou a frente dele e chegou em primeiro lugar. Entrou. Não adiantou nada ele chegar na frente de Pedro. Pedro era corajoso. Pedro era corajoso. Mas mesmo Pedro sendo corajoso, queridos, após ele ver que Jesus não estava mais com eles, que partiu para o Pai, ele foi o primeiro a voltar a praticar as coisas do passado, né? Porque ele não fez o que Jesus falou para eles. Ele não fez. Quando eu prego isso de Pedro, eu não falo isso acusando o Pedro, não. O Pedro é para mim um grande exemplo de homem de Deus. Tem que ser para todos nós, não é verdade? Pedro é. Eu queria ser 5% daquilo que Pedro foi. Eu queria. E quero. Mas a gente vê, Jesus falou para eles o que eles teriam que fazer após a partida dele para o Pai. Jesus falou para eles, não foi por falta de recomendação ou de ensino de Jesus que eles não fizeram o que fez ou que eles deixou de fazer o que tinha que fazer. Porque Jesus falou para eles. Ficai em Jerusalém até que venha sobre vós poder. Jesus falou para eles. E aí Jesus falou para eles, ide e pregai o Evangelho. Era isso que eles tinham que fazer. Mas eles com medo, cada um preferiu seguir o seu próprio caminho, não é verdade? Nós vemos 2 deles indo para a tua terra natal, né? Que era um lugar chamado Emaús. E Pedro estava reunido com os outros, falou, eu vou pescar. Era mesmo, eu vejo que é mesmo que Pedro tivesse falado para eles assim, eu não sei vocês o que vai fazer, mas eu sei, eu vou pescar. Que era o que ele sabia fazer e que fazia antes de conhecer Jesus, né? Vou pescar. E Pedro voltou para o mar, foi pescar. Pedro voltou para o mar, foi pescar. Mas, queridos, voltando ao texto em que lemos, eu quero que nós meditamos um pouco sobre os acontecimentos desse texto. Nós vemos Maria chorando na porta do sepulcro e ela vê 2 anjos. A palavra fala que ela vê 2 anjos, um pé e o outro à cabeceira do sepulcro. E os anjos perguntam para ela, por que choras, mulher? E ela fala para esses anjos, Senhor, levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Eu vejo nas falas dessa mulher um aprendizado para nós, que é, quando eu falei no princípio, que esse texto nos traz muitas lições e aprendizados, é no sentido de, mesmo no momento de medo, nós temos que saber que Jesus ele não nos abandona. Essa mulher, até mesmo esses discípulos, Pedro e esse outro discípulo que foi correndo ao sepulcro, eu vejo claramente que quando eles vão correndo, testificados os acontecimentos, ao mesmo tempo que eles tinham no coração deles um grande desejo de ver Jesus, de voltar a saber que Jesus estava com eles, mas eles tinham também um medo. O medo fazia parte da vida daqueles discípulos pelos acontecimentos, queridos, e é normalíssimo a gente
entender que eles tinham toda a razão do mundo de ter medo, o Senhor deles foi crucificado da maneira que foi, à presença de todos. E eles sabiam que eles também seriam perseguidos, porque Jesus falou isso para eles, eles também seriam. E como foi? Então eles tinham razão de sobra para estar amedrontados. Mas uma coisa também que não faltava neles, que serve de lição e aprendizado para nós, é o desejo de estar perto do Senhor, perto de Jesus. Esses homens foram correndo, e nós vamos ver mais para frente, esse homem, pelo menos Pedro, lá na frente, eu quero falar um pouquinho, esse Pedro correndo de novo para estar perto de Jesus. Queridos, no livro de João 14, versículo 6, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que ter no nosso coração, no nosso espírito, sempre esse desejo de fazer isso que esses discípulos fez, literalmente correr para estar na presença de Deus. E nós temos que saber que em uma situação difícil ou de perigo que nós possamos enfrentar nesta vida terrena, que Jesus, que Deus não tenha preparado um socorro, um livramento, e Ele tem sempre anjos dele ao nosso redor. Ele não nos deixa sem resposta para nada, para nada. E Jesus, quando viu que Maria estava ali prostrada, chorando, porque ele sabia que o desejo desta mulher era vê-lo e estar perto dele. E aí, mais para frente, o próprio Jesus se apresenta para esta mulher, e ela não conhece Jesus de princípio, e Jesus fala: mulher, por que choras? Ela fala: levaram o meu Senhor, disse-me aonde puseram, e eu o levarei. Olha o desejo dela. Levar Jesus para casa. Não é verdade? Maria tinha até como levar Jesus para casa, né? Se ela visse ele, pegava na mão dele e levava, hospedava. E nós? Como nós vamos levar Jesus para casa? Queridos, nós podemos levar Jesus para casa, eu acho que de maneira mais contundente do que Maria às vezes pudesse levar. Porque nós podemos levar esse Jesus hoje para a nossa casa no nosso coração, não é verdade? No nosso coração. Nós podemos abrir a porta do nosso coração de maneira literal e falar: Jesus, entra, porque eu quero ter a certeza de que o Senhor está no meu coração e que o Senhor vai habitar na minha vida e que o Senhor vai estar indo comigo para minha casa, para minha família, para o meu trabalho, e aonde eu estiver, eu quero ter a certeza que o Senhor está no meu coração. Não é verdade? O próprio Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Então, queridos, nós temos que ter esse desejo que Maria teve, nós temos que trazer para a nossa vida essa lição de mais essas palavras de Maria, que é de levar Jesus com ela. Ela não falou? Na Bíblia de vocês está assim também? Está assim, né? Então, nós temos que trazer essa lição para as nossas vidas e procurar viver, que nós possamos desejar que Jesus venha fazer morada no nosso coração. Mas nós sabemos que Jesus é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja. Mas para Ele fazer morada no nosso coração, precisa de uma decisão minha e uma decisão sua, para que Ele venha morar no nosso coração, não é verdade? E aí a gente vê Jesus, quando ela fala essas palavras para Jesus, Jesus chama ela pelo nome, aí ela reconhece que era Jesus. E Jesus, Ele quer chamar cada um de nós pelo nome. Cada um de nós. Cada um de nós, irmãos. Ele quer chamar pelo nome para que nós possamos o reconhecer. Porque quando eu falo
como eu falei aqui, de problema de relacionamento desses discípulos com Jesus, é que mesmo eles vivendo com Jesus, andando com Jesus, sendo ensinado por Jesus o tempo todo, eles tinham dificuldade, né, de perceber Jesus ao lado deles, né? No caso da Maria, contudo ela ter esse desejo, grande desejo, né, de levar Jesus, de estar perto de Jesus. Mesmo quando Jesus se colocou no meio deles ali no quarto, Jesus sabendo da dúvida deles, Jesus falou assim, ó, vem tocar. Vocês já viram o Espírito ter carne? Jesus falou para eles porque eles duvidavam, né? Jesus conhecia o coração daqueles homens. E Jesus, conhecendo, Jesus já falou para eles, vocês já viram algum espírito ter carne? Vem tocar. Eles duvidavam. E eu vejo outra passagem, onde nós vemos claramente a dificuldade deles acreditarem, né? E Jesus falou, alertou eles durante a caminhada, né, de que Jesus falou para eles, ó, esse que não vos deixarei só, eu sempre estarei com vocês. Eu não sei se fosse eu, porque, queridos, nós, quando a gente fala sobre discípulos, e nós, vamos fazer comparação entre nós hoje, discípulos de Jesus Cristo desde os dias atuais, todos nós aqui somos discípulos, claro, todos sabem. E fazer comparação não é boa, não é bom, nunca é bom a gente fazer comparação, esse tipo de comparação, né? Mas fato será que eu não teria, eu não sei se eu teria, na verdade não vou afirmar nada, mas eu não sei se eu teria tanta dificuldade de reconhecer Jesus se ele se apresentasse para mim. Eu sou um cara meio louco quando se fala de fé. Eu acho que eu sou meio louco, porque eu não sei se eu já contei uns testemunhos aqui, mas eu trabalhava na cidade de Ademar, eu chegava lá muito cedo mesmo, e eu já trabalhava ali há uns 2 anos. Eu vou só resumir, queridos, esse testemunho meu, só resumir para vocês entenderem, que se eu for contar ele todo, do princípio demora. Mas eu chegava lá muito cedo e eu já trabalhava ali há uns 2 anos. E lá na cidade de Ademar, como aqui no Campo Limpo hoje, eu acho que por todo lugar, mas lá tem muito morador de rua. E eu conhecia todos. Conhecia sim, de ver passar na rua, né? Não tinha amizade, mas eu conhecia todos. Só que chegou um certo dia, todo dia de madrugada quando eu chegava lá, eu comecei a ver um certo dia um homem diferente, como morador de rua, ele sentado na loja que eu trabalhava, tinha 2 degraus de escada para subir, e na vizinha loja que eu trabalhava também, o mesmo degrau, a mesma altura. E passou a acontecer, a partir de um dia, que todo dia que eu chegava, tinha um senhor sentado no degrau do lado da porta da loja que eu trabalhava, e como morador de rua. Mas ele muito bem limpo, com roupas humildes demais, mas limpo. E no primeiro dia que eu ouvi aquele homem, Deus falou comigo assim, falou, ó, vai lá, senta do lado dele, bate um papo com ele e chama ele para tomar café com você. Só que aquela coisa que o ser humano vive nos dias atuais, eu sempre apavorado para chegar na loja, abrir a loja, tinha que ligar lá os computadores, o sistema. E eu falava, aí Deus falava isso comigo nitidamente, eu falava, Senhor, eu vou lá ligar os computadores, fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu costumava, depois que eu fazia tudo isso, sair na padaria tomar café. Aí na hora que eu saí para tomar café, eu chamo ele. Aí na hora que eu fazia tudo isso que eu saí, o homem não estava mais lá. E isso aconteceu uns 20 dias. E acontecia a mesma coisa todo dia. E aí quando foi um dia, eu falei, não, hoje eu não vou fazer do meu jeito, hoje eu vou fazer do jeito que Deus manda.
Aí eu não deixei a loja para lá e chamei o homem para tomar um café comigo. Sentei primeiro do lado dele, conversei com ele, perguntei quem era ele. Ele não era dali, ele falou que não era dali, ele estava ali passando um tempo. E, enfim, e aí eu falei para ele, você aceita tomar um café comigo? Tinha uma padaria do lado. Ele falou, aceito. A gente foi lá, eu cheguei lá na padaria, eu sentei e eu falei para ele assim, o senhor pode pedir o que o senhor quiser. Ele falou para mim assim, não, só quero um café. Olha, um morador de rua fala isso? Um cara que dormiu na rua? Aí eu falei, não, come aí, rapaz. Aí eu pedi o que eu costumava pedir para tomar café, né? E tomei meu café, e ele só tomou um café, irmãos. Um homem morador de rua. Só tomou um café. Aí no outro dia, eu cheguei, ele estava sentado no mesmo lugar. Aí eu falei para ele assim, bom dia, o senhor já tomou café hoje? Ele falou, não. Eu falei, o senhor quer ir tomar um café? Ele falou, eu quero. Eu falei, mas eu não vou com o senhor agora não, tá? O senhor vai lá? Aí eu só vou depois. Aí eu dei R$10 na mão dele, para ele tomar café. Ele foi lá, tomou um café, voltou e deu troco para mim. Ó, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha loucura, desde o primeiro dia que eu vi aquele homem, para mim, era Jesus se apresentando para mim. Era o próprio Jesus se apresentando para mim. O próprio Jesus. E então eu tive essa experiência aí, depois desse dia que eu dei esses R$10 para ele tomar o café. Que ele foi lá e tomou um café e trouxe troco para mim, e aquilo ali me surpreendeu, irmãos. Um morador de rua fazer isso. O cara tomou um café e me devolveu o troco de R$10. A partir daquele dia eu não vi mais o homem. Ele sumiu, pastor. Não vi mais ele. Não vi mais aquele homem na região lá da cidade de Ademar, onde eu trabalhava. Aí eu fico falando assim, será que eu sou um louco mesmo? Mas eu prefiro ficar com a minha loucura e continuar acreditando que aquilo foi Jesus se apresentando para mim. Então, assim, é por isso que eu falo que, eu não sei se eu teria tanta dificuldade de reconhecer Jesus se ele realmente se apresentasse para mim. Eu não sei. Eu prefiro errar. Eu prefiro errar no meu exagero de crer, ou até crer em alguma coisa que não é, do que ser incrédulo demais. Do que ser incrédulo demais. Porque nós vemos pessoas sendo grandemente abençoadas por crer demais. Né? Nós vemos uma mulher lá no Velho Testamento dando, abrigando, né? Eu acho que a palavra certa é abrigando, hospedando, né, em sua casa, anjos de Deus, sem ela saber quem eram os homens. Imagina chegar na minha casa, 2 homens, eu acho que foi 2, né? 3, 2. Chegou na casa da mulher correndo, sendo perseguidos. Imagina se chegar uns homens na minha casa e eu ver que eles estão sendo perseguidos, eu hospedar eles. É muita fé, né, irmãos? Geralmente, a atitude de uma pessoa que vê homens entrando na casa deles e sabendo que eles ainda estão sendo perseguidos, a atitude correta, vamos dizer assim, no dia de hoje é entregar eles. Entregar eles. Não sei quem que é. Imagina, entrar lá no meu portão, lá 2 caras fugindo porque estão sendo perseguidos e eu ainda falo, não, pode entrar aí, pega o cara. Pega eles. Está fugindo? Alguma coisa ele fez. Mas nem sempre, né, irmão? Mas aquela mulher, Raabe, né? Mas aquela mulher, Raabe, ela escondeu os homens, não só hospedou, mas escondeu os homens. É fé, né, irmãos? Porque ela não sabia quem era os caras. É fé. É pela fé. Ela exerceu uma fé assim sobrenatural, sem ter certeza. É por isso que eu falo que às vezes eu prefiro errar numa fé excessiva do que falhar na minha incredulidade. Porque isso é fé.
O Alisson me pediu ali o tema, ele não esquece nunca, né? Parabéns, Alisson. E eu falei para ele o tema, e eu não falei para vocês. Parece que não tem nada a ver com a pregação, com o texto. Mas o nome do tema é A Fé que nos leva a ver Jesus. A fé que nos leva a ver Jesus. Por isso que Deus me deu o nome do tema, a fé que nos leva a ver Jesus. Essa Raabe, ela teve uma fé, e a fé dela foi, eu digo que ela viu Jesus naqueles homens. Homens que entrou na casa dela fugindo de uma perseguição, e ela hospedou aqueles homens com anjos de Deus que eram os homens. E aí a gente, todos nós aqui sabemos o resultado da atitude desta mulher que levou ela a viver. A mulher, ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo, gente. Ela não era mulher judia, né? Não era da descendência. Mas ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Por essa atitude dela. Foi salvo ela, a casa dela. Por essa atitude. Então, quando eu falo da crise de relacionamento desses homens com Jesus, foi essa dificuldade. Mas glória a Deus, queridos, que com tudo isso, essa dificuldade, nós sabemos que eles receberam aquilo que foi a promessa de Deus, de Jesus para a vida deles, de que enviaria um Consolador, não é verdade? E depois que esses homens receberam essa promessa, que é o Espírito Santo de Deus, daí para frente também a gente não vê eles mais cometendo tais erros, né? A gente não vê. Eles foram homens firmes na palavra, na promessa, homens convictos de que tinham um Deus que cuidava deles, convictos de que eles seriam um Deus que estaria com eles todos os dias. Mas antes disso, eles falharam bastante no quesito de reconhecer. Né? Tem uma passagem que eu gosto muito, que é onde aqueles dois vão para Emaús, né? Jesus se põe no meio deles e vai ouvindo eles falando da decepção que eles estavam vivendo, né? De que eles esperavam por aquele que viesse remir a Israel, né? Pelo Messias, o Salvador. Mas aquele dia já fazia 3 dias, isso é a palavra deles, que tinham crucificado Jesus. E aí Jesus vai ouvindo e começa a dialogar com eles, e Jesus anda um bom tempo com eles, estrada fora, até chegar na aldeia onde eles moravam, e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Não conseguiram. E a palavra fala que, chegando na aldeia, eles convidaram Jesus para passar a noite com eles ali, porque já era tarde. E Jesus entrou, e aí sentaram na mesa, e depois que Jesus partiu o pão e os deu, foi que caíram as escamas dos olhos, e eles vieram a reconhecer Jesus. Aí um pergunta para o outro assim: não ardia em nós, o nosso coração, quando ele vinha nos abrindo a Escritura? E é isso que tem que acontecer conosco, irmãos. Quando nós pegamos aqui, o livro da vida, nosso coração tem que arder e saber que é Jesus falando conosco. Quando nós passamos por situações que muitas vezes sejam situações para que nós venhamos a desconfiar, eu vejo que nós temos que orar e pedir para o Senhor que Ele nos mostre, nos dá uma direção, pedir ao Senhor para que venha cair as escamas dos nossos olhos para nós enxergar se é Ele mesmo ou se é dele mesmo. Eu, queridos, eu gosto sempre de dar testemunho a meu respeito, porque eu já vivi algumas coisas que
vocês, eu não tiro a razão de vocês e de nenhuma outras pessoas de falarem assim, você é um louco, eu não faria isso nunca porque é perigoso. Eu não questiono ninguém se falarem isso. Uma vez eu congregava aqui na igreja do lado, e aí durante o culto foi lá um morador de rua também, que ele para mim era desconhecido. Porque, como vocês sabem, nós conhecemos muito morador de rua aqui, não conhece? Tem uns 3 ou 4 que, se chegar aqui, já é conhecido nosso. Apesar do que depois da pandemia eles sumiram, não está vindo mais, não é verdade? Mas nós tínhamos muitas pessoas que vinham aqui. E lá não era diferente, que aqui do lado. Mas só que um dia chegou um morador de rua lá que não era conhecido da região. E entrou, ele pediu alguma coisa e não ficou, saiu, foi embora. E aí, na hora que terminou o culto, que eu vim para minha casa, estou indo a pé, eu encontro com esse morador de rua vindo de lá. E ele me reconheceu, porque um dos que recebeu ele lá na igreja fui eu, que ficava na porta. E ele me reconheceu, ele falou, me chamou até de irmão, fui lá na igreja, você falou comigo, e aí ele começou a me contar a história dele. Aí ele me contou que era do Paraná, e estava aqui por estar, e que tinha sido roubado, um monte de coisa. Sabe o que eu fiz aquele dia? Era um domingo, era um culto de domingo à noite. Ele me pediu se eu podia hospedar ele na minha casa, eu levei ele para dormir na minha casa. Eu falei, eu orei ao Senhor, logicamente, assim, quando eu falo orei ao Senhor, não é que eu me coloquei de joelho na rua e nem fiquei tempo lá orando, não. Eu consultei o Senhor no meu coração e Deus falou, pode levar. Eu levei. Só que eu fiz mais ou menos como os discípulos. Na dúvida, com meio medo. Eu tive meu medo, né? E eu morava bem do lado, alguns aqui sabem onde eu morava do lado, de uma casa para frente. E lá eu tinha um quintal grande e eu tinha uma pitbull no quintal. Aí eu falei para esse irmão lá, né? Falei, ó, eu vou falar uma coisa para você, meu amigo. Se você levantar de madrugada e quiser ir no quintal sair e ir embora, a cachorra te come. A cachorra vai te pegar e te matar. Né? Eu já falei isso para ele, porque é aquele negócio, né? Eu confesso para vocês que eu fiz isso aí, mas um pouco de receio, um pouco de medo, né? Quem não tem, né? Um negócio dele, nunca viu o cara. Aí eu falei para ele assim, ó, eu vou te hospedar essa noite, só que eu saio muito cedo. Naquela época eu saía também muito cedo. Eu falei, ó, eu levanto 3:30 da manhã. Na hora que eu levantar, você vai ter que levantar, cara, e sair comigo. Né? Aí, isso aconteceu. No outro dia, 3 horas da manhã, eu levantei, acordei ele, tomamos café. E aí, naquela época, eu saía sentido terminal, que eu pegava o ônibus no terminal, e ele veio sentido para cá. Mas, enfim, eu dou esse testemunho porque eu não sei o que me levou a fazer isso. Eu não quero falar que eu sou mais espiritual que ninguém, não sou mesmo. Não vou falar que a minha fé é maior ou melhor que a de ninguém, porque não é mesmo. Mas é algumas loucuras que já aconteceu comigo, você entendeu? E eu não me arrependo de tê-los feito, não, sabe por quê? E mediante a minha atitude de loucura, eu não vou nem usar aqui de fé, porque talvez seria errado eu falar que é minha fé, que não é, mas eu sempre vi Deus agir me honrando mediante as minhas atitudes, as minhas decisões, porque não foi nem minha, eu orei, Deus me colocou diante dessas coisas, aconteceu, eu orei e Deus falou para mim, pode fazer. Pode fazer. E eu vi sempre Deus honrando. Esse morador de rua, eu hospedei na minha casa, a gente jantou junto naquele domingo, conversamos bastante, tomamos café no outro dia, nunca mais vi o cara, né? Não era um cara que deveria ter, às vezes, até trocamos telefone, de me ligar e tal, mas assim, sumiu, nunca mais vi. Não sei porquê, né? Não sei porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Nunca mais vi. Enfim, são testemunhos que eu vivi. Testemunho que eu vivi. E que eu falo que serviu muito de experiência para a minha vida. Muito. Então, eu voltando aqui no texto, nós vemos esses discípulos com essa dificuldade de às vezes, ter atitudes
que realmente fosse uma atitude que Jesus esperava deles. Que Jesus esperava. Que Jesus se apresentou no meio deles, e toda vez que Jesus apresentou no meio deles, eles tiveram essa dificuldade de reconhecê-lo, ou de se abrir, né, para poder receber essa situação, como se eles estivessem recebendo o próprio Jesus. Eu acho que é essa a nossa atitude, né? Quando nós recebemos, ou Deus nos colocar em situação de pessoas diferenciada no ponto de humildade, de simplicidade, nós recebemos como nós estivéssemos recebendo o próprio Jesus, na verdade. Porque Jesus dá um ensinamento sobre isso, né? Quando ele fala, né, toda vez que vocês fez esse tipo de coisa a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim, não é verdade? Então nós temos esse ensinamento de Jesus. E para resumir, e nós fecharmos aqui a meditação, querido, sobre o texto, eu quero falar um pouco aqui sobre os acontecimentos à frente, quando Jesus, eles se apresentam para esses homens no mar de Tiberíades. A palavra fala que foi a terceira vez que Jesus se apresentou a esses discípulos depois de ressuscitado, né? E é outra passagem que eu me maravilho com ela. Eu gosto muito de ler, de meditar nela, que traz também muito do aprendizado para nós, que é quando Jesus, Pedro, eu já falei aqui que Pedro resolveu ir pescar, né? E quando eu leio essas passagens aí, parece que passa um filme na minha cabeça, e eu começo a ver essa passagem como um filme, vejo as cenas, né? Aí Pedro está lá no mar com os outros discípulos pescando, e a palavra fala que Jesus se apresenta na praia. Jesus chega e senta na praia, e os outros discípulos, a palavra fala essas palavras, os outros discípulos a quem Jesus amava, viu Jesus e falou para Pedro, falou, ó, é o Senhor. E dizem que Pedro estava nu. E aí Pedro se vestiu e se lançou no mar. Eu falei que da outra vez, no início eu falei que eu ia falar só da uma outra vez que Pedro correu para Jesus, né? Essa vez, diz a palavra que Pedro se vestiu e se lançou no mar e correu para poder ver, né, se era Jesus mesmo e para estar com Jesus, né? Porque o desejo daquele homem era estar com Jesus. É maravilhoso quando a gente vê, né, essa atitude de um discípulo, de uma pessoa que a todo tempo ele quer correr para perto de Jesus, né? Estar perto de Jesus. Isso é maravilhoso. E aí a palavra fala que Pedro pulou no mar e foi estar com Jesus. Só que antes desses acontecimentos, eu gostaria também de lembrar que Jesus, quando sentou lá, se apresentou na praia, Jesus fala para eles, né, pergunta para eles, filhos, têm de comer alguma coisa de comer? E eles falam para Jesus, não temos. E eles tinham passado a noite inteira pescando, a palavra fala. Eu vejo como Jesus, ele se preocupa com o nosso suprimento, né? Jesus, ele se preocupa com aquilo que são as nossas necessidades, né? Jesus, ele nos faz promessa na sua palavra. É por isso que eu prego, eu falo que nós não podemos ser tão duros de entendimento, de coração, ao ponto de não reconhecer Jesus nas nossas vidas, querido. Tudo que nós já vivemos, eu e você já viveu no nosso relacionamento com Deus, nos fazem ter atitude de qualquer que seja os acontecimentos atuais que nós vivemos ou que nós venhamos a viver, nos faz refletir, a olhar um pouco para trás naquilo que nós já vivemos com Deus, para acreditar que Deus nunca nos deixou só. Nunca. Eu, mesmo no tempo da minha impiedade, que eu não conhecia Deus, de que eu não sabia nada de Deus, mas uma coisa que eu sempre tive certeza no meu coração, Deus é comigo, mesmo antes de conhecer as Escrituras, de conhecer a verdade. Eu sempre falava para alguém que estava comigo, nas oportunidades que me levavam a reconhecer isso, eu falava, Deus é comigo.
Mesmo porque tem pessoas que mesmo sem conhecer a Deus, Deus já cuida, Deus tem um plano na vida. Deus tem um plano. Principalmente hoje que somos escolhidos do Senhor, somos chamados, nós temos uma caminhada já com Deus, como aqueles discípulos, eles já tinham tido uma caminhada com Deus, nós temos que aprender a olhar para aquilo que nós já vivemos com Deus, para nos fazer entender que Deus, Ele nunca nos deixará só, é Ele nos falou. É Ele que nos fala, é Ele que nos garante que nunca nos deixariam só. E esse Jesus, quando esses discípulos se achavam só ali no meio do mar, depois de uma noite tentando pescar alguma coisa e nada pescaram, Jesus se apresenta lá na beira do mar e pergunta para eles: filhos, tem alguma coisa de comer? É mesmo que Jesus estivesse falando para nós aqui nesta manhã, falou: olha, eu sou o suprimento, sou eu que supro todas as suas necessidades. Não fique triste se você acha que está faltando isso, aquilo outro, mas aquilo que é necessário para você viver e ter fé e confiar em mim, eu não vou deixar faltar. Eu não vou deixar faltar. E eu nunca vou te deixar só, eu sempre vou estar contigo. E aí, aqueles discípulos, Jesus, quando ouve que eles falam, Jesus sabia, Jesus sabe todas as coisas, Jesus nos pergunta porque Ele quer que nós falamos das nossas necessidades ou das nossas dificuldades. Ele quer ouvir de vocês, Ele quer ouvir de nós. E aí Jesus fala para eles: filhos, lança a rede do lado direito. Talvez nós estamos tentando do jeito errado, né, irmãos? Como eu falei aqui no início, nós ficamos procurando culpados e não a solução. Isso é tentar de maneira errada. E eu vejo que os discípulos estavam lançando a rede do lado errado, porque Jesus fala para eles: lança a rede do lado direito. E eles lançam. E dizem a palavra que eles já não conseguiam nem puxar a rede de tanto peixe que eles pegaram. Foram 153 grandes peixes. E aí, Jesus, quando aqueles discípulos chegam na praia, eles descem do barco, Jesus fala para eles: vinde e comei. Jesus já tinha pão e peixe assado. O suprimento estava pronto, queridos. E mesmo antes deles chegarem, aquele suprimento já estava preparado para eles, e Jesus proveu o suprimento para aqueles homens para muitos dias, porque foram muitos peixes. Depois que Jesus se apresentou para eles, e que eles reconheceram Jesus, e ouviram a voz de Jesus, e fez conforme Jesus mandou, eles adquiriram o suprimento para muitos dias. Então, queridos, o segredo para as nossas vidas é ouvir a voz do Senhor e procurar fazer o que Jesus nos ensinou. Fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Para nós poder fechar aqui, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas. Lucas 24. Lucas 24, a partir do versículo 44. Diz assim, ó: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados,
e em todas as nações, começando por Jerusalém. E essas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Amém, queridos? Então é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o nosso entendimento seja aberto para entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E que nós venhamos a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregar o arrependimento, como diz aqui a palavra. Porque quando nós nos disponhamos para fazer isso, que é a vontade do Senhor Jesus, queridos, nós somos fortalecidos, queridos, no Espírito. Nós andamos de glória em glória, de vitória em vitória, regozijantes, sorridentes, como um povo que sonha, Porque quando nós assim andamos, quando nós assim fazemos, que é aquilo que Jesus nos pede, nos ensina, Ele se revela para nós, o que diz no livro de João, né? Ele se manifesta para nós, como Ele se revelou, como Ele se manifestou aos discípulos. Todas as vezes que os discípulos estavam passando por um momento de crise, de relacionamento com Jesus, de achando que Jesus não tinha mesmo morrido e que acabou como o mundo pensa, né, que a morte é o fim, mas Jesus se apresentava para eles para fazer com que eles entendessem, para que o entendimento deles fosse aberto, para que eles soubessem que a morte para aqueles que creem em Jesus Cristo é apenas um recomeço. Mesmo que estejam mortos, mas viverá. E todo aquele que nele crê não morrerá, mas viverá para sempre. Amém? Ficam com essa palavra no coração de vocês. Deus abençoe a todos. E eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Tá tudo certo, funcionando. Bom dia, irmãos, mais uma vez, né? Tem os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu queria que nós orássemos nesse momento pelas pessoas, pela igreja, né? Pelos irmãos. Eu tenho sido informado com a frequência por pessoas que têm estado enfermas, algumas com Covid e outras não. Outras com algum outro tipo de enfermidade, mas por se tratar do momento que nós estamos, sempre tem aquela dúvida se por acaso é ou não é. Então, hoje mesmo, algumas pessoas entraram em contato falando que estavam, deu positivo, outras que negativo, mas que não está se sentindo muito bem, né? Está gripado, enfim. E outras que não sabem se estão com alguma coisa, mas estão sentindo alguma coisa. E outras pessoas também que estão enfrentando outros tipos de enfermidades, tá? Eu queria que nós orássemos nesse momento pela igreja. E aqui da igreja, estou me referindo a pessoas aqui da igreja, tá? Então eu queria que nós orássemos nesse instante. Nós entendemos que que essa pandemia acabe, haverá uma oscilação, parece que natural, na mente das pessoas, né? Então eu queria muito contar com a oração dos irmãos nesse momento e aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Pai querido e santo, nos colocamos diante de Ti, Te louvamos porque a Tua palavra diz que há um mistério em tudo que acontece, e nesse mistério